Bom, nesse problema temos esse objeto em formato de um plano inclinado com um bloco sobre ele, que aqui você tem apenas atrito estático, ele não está colado aí, e uma força F arrastando esse bloco para outra posição qualquer, ok? Movimentando esse objeto. Então ele quer saber qual o valor máximo dessa força eu posso aplicar para que esse bloco não deslize aqui enquanto esse objeto está sendo movimentado. Bom, eu vou esquecer dessa pergunta por um momento e vamos nos concentrar em obter a segunda lei de Newton. Então lembremos que a gente tem que decompor as forças, ok? mg. E aqui a gente está habituado a decompor desse jeito, né? Y aqui, x aqui, mas isso é para quando esse plano inclinado está parado e eu estou olhando o deslizamento desse bloco. Aqui eu vou analisar o movimento nessa direção desse conjunto todo. Então a gente vai fazer um pouco diferente e decompor nessa direção x e nessa direção y. Então dessa forma, aqui vai ser o eixo x e aqui o eixo y. Ok? Então essa força normal tem o NY e NX. Ok? Basicamente é só isso que eu tenho que decompor. A gente lembra que esse ângulo é θ, é o mesmo que está aqui, e esse aqui também vai ser θ, né? Então alternos internos aí. Então pela figura o NX vai ser N cosseno θ e aqui vai ser N seno θ. E agora esse bloco está parado e tem atrito estático. E são duas situações possíveis. Ou eu puxo esse bloco com a força F bem devagarzinho, de tal forma que ele possa deslizar para baixo, e aí o atrito estaria contrário à tendência do movimento. Ou a gente pode puxar ele rápido, né? E a tendência é que esse bloco tende a deslizar para cima, né? Pela lei da inércia, eu puxo um negócio. Lembra como se você estivesse puxando papel uma moeda. Então a moeda tende a ir para trás. Então eu posso puxar ele tão forte que o bloco tende a ir para trás. Para ele ficar parado, o atrito vai ter que ser o contrário. Bom, então isso que ele quer dizer. Qual é a força mínima e a força máxima? Na verdade, você pode resolver o problema com a força de atrito para cá, obter as suas respostas e depois trocar o sinal dessa força na resposta final. Então a gente vai ver como faz isso. Então vamos supor que essa é a situação. Essa força também se decompõe, ok? Desse jeito. E cadê o ângulo θ? O ângulo θ está aqui. É o mesmo que aqui, ok? Ele está aqui. Então eu tenho F cosseno θ e esse aqui, obviamente, F seno θ. Então a segunda lei de Newton fica na direção x. O que eu tenho? Tenho essa força mais essa menos essa. Bom, na verdade a gente vai olhar a força sobre o bloco. Então sobre o bloco nós temos quais forças? Então nós temos NX e F. Então somente o bloco. Essa força F aqui está sobre
esse prisma aí. Então, sobre o bloco eu só tenho essas duas forças. Então, desse jeito eu tenho N seno θ menos F de atrito, nesse caso estático, cosseno θ. Como o bloco está em repouso, aliás, o bloco não está em repouso porque o conjunto está se movendo para a direita. Então, o resultado vai ser a massa do bloco vezes a aceleração do sistema. E na vertical, sobre o bloco, eu tenho o NY, que é N cosseno θ, que está aqui. Okay? Tenho mais F seno θ, F de atrito estático, seno θ, menos o peso, que está para baixo, ok? Isso igual a zero. Então, ele não tem movimento na vertical. Lembre-se que força de atrito é simplesmente μ estático vezes a normal, ok? Então, usando isso aqui nessa expressão, eu vou isolar qual é a força normal e depois jogar na equação de cima. Então, eu fico com essa equação, ela veio dessa aqui, ok? Veio dessa aqui, no lugar de F, μ vezes a normal, vezes o seno de θ. Então, tá aqui. E menos mg foi para lá, mais mg. E daqui eu tiro a força normal, que vai ser mg sobre... Ela estava aqui, eu coloquei em evidência. Então, é isso mais isso. Então, essa é a força normal. Vou substituir agora essa nessa daqui. Ok? E o que a gente vai obter? Nós vamos obter isso. Então, mg, a equação é essa. Então, no lugar da força normal aqui, eu vou colocar essa expressão. Então, vai ser mg vezes o seno de θ sobre cosseno θ mais μe cosseno θ. E aqui eu vou substituir quem é a força de atrito, que é μ estático vezes a normal. E novamente, no lugar da normal, eu vou colocar o quê? mg sobre cosseno de θ mais μe cosseno de θ, que é seno. Ok? Igual a MA. Faltou o cosseno de θ multiplicando aqui. Ok? Então, volta lá na expressão. Está aqui. Bom, dessa forma, eu consigo obter qual é a aceleração. A aceleração vai ser... eu vou poder cancelar as massas, colocar o G em evidência e vai sobrar isso aqui. Isso aqui multiplicando G. E agora, quando eu jogo os dados do problema, okay? Então eu posso cancelar massas, colocar o G em evidência, ok? Então, sobra isso que está aqui. E agora eu pego os dados do problema, eu vou ter isso aqui, e o resultado vai ser menos 0,627 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a situação onde ele teria de deslizar para trás. Então, isso ocorre, como a aceleração do sistema deu negativa, significa que é numa situação onde ele está freando. Isso é parecido quando você pisa no freio do carro e o objeto tende a ir para frente, e se ele não vai, porque o atrito é para trás. Ok? Então, bem parecido. Agora,
a situação aonde eu estou acelerando, né? Outra situação possível seria o bloco está aqui, a força está aqui, ele tende a deslizar para trás e o atrito estaria ao contrário. Todos os cálculos são os mesmos. Basta aonde tem o μ estático, você trocar por menos μ estático. Veja, não estamos dizendo que a força, que o atrito estático é negativo agora. Isso não existe. O atrito continua sendo o mesmo. Mas esse sinal menos aqui, quando você troca nessa fórmula final, significa que você inverteu a força. Lembra que força é μ vezes a normal, né? Então, se a força agora vai para o outro lado, então o que você fez foi trocar esse sinal aqui. Então, você volta na fórmula anterior, essa aqui, ok? E vamos trocar os sinais. Aqui fica mais, aqui fica menos, e o resultado dessa conta vai ser 33,5 metros por segundo. Então, essa situação agora, na hora que você está acelerando, como se você estivesse acelerando o seu carro, o objeto tende a ir para trás, né, pela lei da inércia, e o atrito, então, muda de sinal, vai para frente. Então, semelhante a isso. Para calcular a força, é simples. A força do sistema é a massa do sistema vezes A. Então, você tem o F mínimo e o tal do F máximo agora. Ok? Então, você tem a soma das massas, 2 mais meio, vezes a aceleração. Então, a aceleração de um caso e do outro. E o resultado final será esse que a gente está vendo aí. Ok? Então, esse é o caso em que ele pisa no freio, o objeto tende a ir para frente, o atrito é para trás. E aqui é quando você acelera, o objeto tende a ir para trás e o atrito é para frente.